Quero cumprimentar os visitantes que estão aqui hoje pela primeira vez, segunda, ou você é de outra igreja, veio aqui celebrar o Senhor com a gente te dá boas-vindas com o coração. Obrigado pela visita, que Deus te abençoe. É um privilégio ver você aqui, para a gente poder servir ao Senhor juntos. A gente deseja que você fique à vontade. Essa casa é casa de Deus, sua casa, tá bom? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 4. Espera aí que eu não achei ainda. Não achar Apocalipse é difícil, né? Na verdade, não consegui abrir a Bíblia. Apocalipse capítulo 4. A gente não vai ler tudo de uma vez, a gente vai lendo e comentando. E eu vou pedir para você deixar o seu texto aí, aplicativo. E antes eu queria que a gente orasse por nós. Deus... A gente viu no período do louvor hoje que a gente se curva. É o privilégio que a gente tem de se curvar diante de Deus e dizer que Ele é santo. E a palavra vai desafiar você a fazer isso. A gente não vai ver o Senhor, não vai ter uma visão como João teve, mas a gente tem a palavra de Deus que diz quem Ele é. E o desafio de Deus nessa meditação da palavra é que o meu coração e o seu coração, a gente aprenda a se curvar diante de Deus. Queria que você pensasse nisso antes da gente orar. Se o seu coração ele é treinado em se curvar diante de Deus. Aqui, enquanto a gente está cantando, é uma coisa. E faz parte de se curvar. Mas há momentos na vida em que a gente se depara com outros deuses. Há momentos na vida que a gente se depara com várias questões, com ausência de respostas. Há momentos, talvez você esteja aqui hoje e o seu coração ele esteja sendo tomado por outras imagens que exigem, que elas querem que você se curve diante delas. Elas querem que talvez a preocupação, os deuses da nossa cultura, os falsos deuses estejam aqui invadindo a sua mente, invadindo a sua visão, invadindo os seus órgãos do sentido, invadindo o seu coração, dizendo, olha, essa é a imagem que está diante de você e eu exijo coração dobrado. E é nesse momento que eu e você precisamos nos lembrar da visão do trono, que é o que o texto de hoje vai nos falar. E a gente permita que o Espírito de Deus nos ajude, nos ensine a ver um monte de coisas, um monte de poderes e manifestações diante de nós e a gente dizer, Deus, o meu coração se curva, eu vejo tantas coisas, mas o meu coração se curva diante do Deus da palavra. Irmãos, Deus quer nos ensinar hoje e quer nos aperfeiçoar, se a gente já sabe, para que no dobrar dos joelhos do coração diante do Deus da palavra. Novamente, a gente curvar o nosso coração. Talvez você tenha motivos para se curvar diante, motivos de imposição, para se curvar diante de várias coisas que são urgentes, que se impõem para você, que você nem foi buscar, mas que a vida colocou diante de você no trabalho, na família, em uma série de coisas, e você diz, Deus, meu coração está curvado diante disso daqui, mas eu quero aprender a me curvar diante do Rei dos Reis, do Santo que a gente cantou, o Todo-Poderoso. Essa é uma experiência de avivamento, de libertação, é uma experiência de ajuste do nosso coração, a dizer, eu aprendi
a ver muitas coisas, mas a me curvar diante de Deus. Eu aprendi a ter um monte de visões que me assustam, que me causam atrações, que me causam, despertam vulnerabilidades, que me dão reações adversas. Mas Deus me ensinou a me curvar só diante dele. Essa é a experiência que o Senhor deseja nos ensinar. Vamos orar? Pedindo que Deus nos faça crescer nisso. Senhor, nós não vamos ter a visão de João. Pelo menos enquanto nós aqui estivermos, a tua palavra já está revelada, a consumação já foi feita, nós só aguardamos. Temos uma esperança viva de que um dia o veremos face a face, na glória eterna. Enquanto esse dia não chega, Deus, nós queremos ser fiéis à palavra que recebemos. Nós queremos ser fiéis, Senhor Deus, à palavra que o Senhor revelou e preservou para nós. Obrigado pelo privilégio de ler tua palavra, de tê-la junto conosco. Ela é viva, ela é eficaz para a nossa situação. Mas junto com ela, Deus, nós ousamos confessar diante do Senhor que outras visões tentam concorrer. Outros brilhos que não é o celestial tentam atrair a nossa atenção. Outras coisas tentam dividir espaço com o Senhor na nossa vida. E nós nos percebemos assim. Às vezes tentados, às vezes fracos, às vezes desapercebidos. Deus, por favor, venha ao nosso encontro nessa manhã. Venha a nós. Nós queremos aprender e crescer na sujeição ao Senhor. Deus, é muito bom se sujeitar ao Senhor nos períodos de cânticos. Mas a gente quer aprender que é bom se sujeitar ao Senhor quando falsos deuses chamam para si, Deus tem a pretensão de se mostrar para nós como verdadeiros. Nós queremos nos curvar diante do Deus da palavra nesses momentos. Quando as imagens que estão diante de nós parecem ser únicas e nos falta a visão do céu. Parece que não há a visão da esperança do Evangelho. Ó Deus, se tem algum irmão meu aqui, se a minha vida, inclusive, se encontra assim, no meio do desespero, no meio, Senhor Deus, das luzes falsas, Senhor, atraídos por luzes falsas, que nesta manhã o Senhor abra os nossos olhos na palavra, para que aprendamos a nos curvar diante do Deus da palavra. Dá-nos essa experiência, Senhor. Dá-nos esse crescimento. Faz o nosso coração, Senhor, provar o Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 4 de Apocalipse. E deixe o seu texto aí aberto. Depois destas coisas, olhei e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei no espírito, e eis que havia um trono armado no céu, e alguém estava sentado no trono. Pode deixar o seu texto aí. Preste bastante atenção aqui. O livro do Apocalipse, eu não quero simplificar o complicado, mas eu quero que você também perca um pouco de, não vou ler o livro do Apocalipse, não, eu vou me escandalizar, não vou entender, eu vou me assustar, eu vou entender que o mundo vai acabar, não há esperança. O livro do Apocalipse, a gente pode resumi-lo em 4 visões. 4 visões, está certo? Tá, 4. 4 visões. Em 4 visões. A primeira delas a gente já viu, capítulo 1, 2 e 3, que é o quê? O Cristo em glória. Capítulo 1, principalmente. O Cristo ressurreto, assunto aos céus, cheio de resplendor. E como é que João descreve? O Cristo cheio de glória não cabe na nossa linguagem, então ele diz que o cabelo é cacho de palmeira, o pé é um latão reluzente, da boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele vai pondo na linguagem o que não cabe na linguagem, mas ele vai descrevendo. A gente pode
sem ferir a palavra, dizer que ele está vendo uma coisa indizível, que chega a ser bizarra, que não cabe, bizarra no sentido de não pejorativamente, não estou falando no sentido ruim da palavra, mas é algo indescritível, mas ele ousa, porque Jesus se revela e manda ele escrever. É a primeira visão, é o Cristo glorificado. A segunda começa hoje, que é a mais difícil. Mas, calma. A segunda visão é o quê? Um trono celestial. João tem uma segunda visão agora, que é um trono celestial. Mas a partir desse trono celestial, nessa mesma visão, ele vai ver o quê? Vamos ficar só na palavra que a gente vai chegar lá ainda. Selos, trombetas e taças. Tudo que é do fim, que a gente quer saber, estuda em escatologia, está nessa segunda visão. O trono, selos, trombetas e taças. Hoje a gente vai ver o trono, vai ver a descrição desta visão do trono. Mas virão os selos, trombetas e taças. Mas, presta atenção, seja eu quem estiver falando aqui, não desligue a visão selos, trombetas e taças quando você for vendo dessa imagem que a gente viu hoje no texto. O Senhor sobre o trono. A visão é essa, ele reina sobre o trono, ele está sentado no trono, e a partir dali ele mostra selos, trombetas e taças. Beleza? E tem a terceira e a quarta visão, que é o quê? Terceira visão, a Babilônia destruída, e por fim, a última visão do livro do Apocalipse, a Jerusalém celestial. 4 visões. Cristo em glória, trono, o Senhor assentado sobre o trono, com selos, trombetas e taças. A Babilônia que se levantou e caiu. Caiu a Babilônia. A gente vai ver, está falando lá de uma linguagem até do livro de Daniel. Quando a gente chegar lá, a gente já até meditou nesse texto. E por fim, Jerusalém celestial, o novo céu e a nova terra. Agora, hoje, a gente precisa pensar que Jesus deu para João aqui, conforme a gente viu no versículo 1 e versículo 2, uma visão espiritual. Ele não está tendo uma miragem, ele não está tendo uma alucinação. João, literalmente, em muitos períodos do Antigo e do Novo Testamento, Deus falava com quem ele queria por meio de visões. E ele teve uma visão espiritual e ele viu o indizível, a majestade de Deus, o Senhor sentado sobre um trono. Eu não sei, nós não veremos isso aqui, a gente tem a palavra, mas um dia, quando o Senhor voltar e nós com ele estivermos, nós o veremos. E a gente não vai precisar sofrer o que João sofreu, porque era um homem daqui, com um corpo finito, a gente vai ter um corpo de glória, e a gente vai suportar ver Deus tal qual ele é. A gente vai suportar essa glória. Hoje, se Deus der uma fagulha da glória dele, a gente cai como morto. Mas lá na glória eterna, enquanto esse dia não chega, mesmo que você não tenha visto o que João viu, a palavra de Deus é a verdade. Deus está sentado sobre um trono. E a gente vai pensar por que Deus quer que você, Igreja Batista Fonte de Sicária, em 2022, na cidade de São Paulo, na idade em que você está, em que eu estou, em que nós estamos, no momento da vida em que você se encontra, por que Deus quer que hoje eu e você nos lembremos e a gente tem o nosso coração desafiado a pensar que o Senhor está sentado num trono, sem a gente ter visto, mas Ele registrou isso na palavra para nós. Isso tem implicações para a sua vida com Deus, isso tem implicações para a sua fé. Mas é importante você lembrar que João aqui, ele teve uma visão dessa cidade, do Senhor sentado sobre um trono, e essa visão do Senhor sentado sobre um trono, ela apoia, ela dá suporte, ela é fundamental para todo o povo de Deus que vive até que Jesus Cristo volte. Isso começou lá com os nossos irmãos no Novo Testamento e até que vem passando ao longo dos séculos e milênios, diz respeito à nossa vida. E o Senhor quer que a gente olhe na palavra, Ele no trono, e se lembre: tudo
está sob controle dele. É isso. Deus quer que a gente olhe as desgraças da vida na perspectiva da sua história, ou numa grande escala, e você diga, é notícia ruim, é previsão ruim, estatística ruim, diagnóstico ruim, coisas ruins, vulnerabilidades que são incontroláveis na minha vida, que se apresentam como imperadores, sabe? Eu vou te dominar, sim, você é vulnerável aqui, eu vou te conduzir para lá. E aí você tem a chamada de Deus para você na palavra junto comigo, dizendo, Deus governa, Deus está no controle. Nessa manhã, gente, Deus quer que a gente se deleite e a gente aprenda a permitir que os olhos do nosso coração, a gente veja essa maravilha. Olha, eu tenho notícias ruins, eu tenho perspectivas talvez não muito animadoras, eu tenho coisas que me causam medo, eu vejo coisas e pessoas e situações da vida assumindo uma função de imperador para o meu coração, dizendo, eu vou te dominar. E a gente chama isso devocionalmente das nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades, e a gente diz, Deus, parece que isso me governa mais do que o Senhor. Não sei se você já teve essa experiência. Deus, eu sou do Senhor, mas parece que tem coisa que me domina. Nada é mais consolador. Nada dá mais alívio que a gente olhar essas coisas que parece que estão dominando a vida e a gente vê na palavra que o Senhor está sentado sobre o trono e Ele reina. E apesar de todos esses possíveis controles, a palavra de Deus diz que Ele controla tudo, Ele domina tudo. É para a gente dizer, obrigado, Senhor. Agora isso traz resposta, que é a gente se curvar diante dEle. Então nessa manhã a gente vai ver 3 aspectos uma visão do trono de Deus. Não queira ser o João que viu. Deus não chamou você para ser o João para ver. Deus não chamou João, não chamou. Chamou você para ser você, Batista, Fonte Sicar, para estar aqui hoje, amanhã você pode estar em outro lugar, não tem problema. E Ele não vai dar... Professor, ato falho. Mas, de tanto falar disso em escatologia, eu vou adiantando pergunta. Mas, Cris, não vai ver? Não vai ver. Sabe por quê? Porque Ele já revelou. E você vai viver com o que Ele revelou. Ele não precisa revelar mais nada. Está tudo dado, já está fechado essa revelação. O que eu faço, então? Põe a fé na palavra. E põe essa palavra na vida. E vamos viver com a palavra até que um dia a gente feche os olhos e veja o Senhor face a face. Lá sim, sentado no trono. Lá você vai ver. E eu também. Mas João, que recebeu essa revelação, só teve um. E a gente vai viver com essa palavra até a gente ver o Senhor face a face na glória eterna. Se você está aqui hoje com medo dos deuses que estão parecendo reinar neste mundo, se você está aqui hoje com medo das coisas que talvez reinam em você, e você diz, parece que Deus perdeu o governo de mim. Se você olha para a sua vida e fala, minha vida está desgovernada. Eu estou indo, mas não sei para onde eu vou. Lembra daquela música? Eu não sei para onde vou. Se você está nessa de não sabe para onde você vai, e você vai aí, antigamente tinha uma expressão do vai da valsa. Há uma palavra para mim e para você. Deus reina e Ele está sentado no trono, governando tudo. E hoje Ele vem a você e a mim para que eu e você nos voltemos para essa percepção de que Ele reina. Não é aquela ideia, tá bom, eu vou viver na vida porque eu sei que Deus está no governo e eu vou sendo levado. Não. Você sabe que você vai vivendo a vida, mas Deus hoje quer que a gente se volte para a visão da palavra de que Ele está no trono. Isso vai trazer ajustes. Isso vai trazer mudanças. Isso vai fazer a gente se curvar. Você vai ver muitas coisas que parecem que estão te governando, mas quem dá a palavra final
é o único que está sentado no trono. Irmãos, eu preciso disso. Preciso encarar segunda-feira dizendo, Deus está sentado no trono. Preciso encarar a fúria dos homens dizendo, Deus está sentado no trono. Talvez você pode olhar as previsões de saúde, economia, política e um monte de coisa da tua família, da tua casa, os seus estudos de projeção do amanhã no curto, médio e longo prazo e hoje você ter várias visões diante de você, mas não sem uma que se sobrepõe. O Senhor está sentado no trono. Se a gente for para casa com isso hoje, com essa segunda visão do livro do Apocalipse, fala, tá bom, Deus reina e Ele está sentado no trono governando. Então vamos pensar nisso. A primeira visão, o primeiro aspecto é esse trono exaltado de Deus do versículo 2, que a gente já leu até o 6. A gente vai reler a partir do 2. Segue aí. Imediatamente me achei em espírito, então o João, ele teve uma visão, Deus falou, sobe para cá, sobe no sentido para você ter uma visão, não sei, ó gente, isso aqui é uma coisa de loucura, isso aqui é uma loucura, ele sai daqui, Deus fala, sai daí, vem aqui, e ele vai, é Deus que te chama ele, para ele ir lá no céu interagir com as coisas que ele está vendo, é só para ele mesmo. Ele se achou no espírito e havia um trono armado no céu e alguém estava sentado no trono. Esse que estava, agora presta atenção, esse que estava sentado era semelhante no aspecto à pedra de jaspe, ao sardônio e ao redor do trono havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono havia 24 tronos e neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco com as coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono estavam acesas 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Quando a gente pensa que, deixa eu ligar uma coisa com a outra, aí a gente fala, não está dando para ligar. Diante do trono havia algo como um mar de vidro semelhante ao cristal. Vamos ficar até aqui. A despeito dos números e das figuras e das imagens, a gente tem um ponto comum aqui. O Senhor está sentado no trono, um trono exaltado, um trono majestoso. O que é que significa isso? Significa, ele está descrevendo a majestade e o governo, a soberania de um rei. A gente não pode esquecer que quando João recebe essa revelação, eles viviam num contexto de império e monarquia. Diferente de república, talvez alguma coisa que a gente viva hoje. Mas os governos, em sua maioria, eram caracterizados por império e monarquia. E é a ideia de um soberano, aquele que diz e a coisa acontece, tudo que ele decreta vai ser executado. Ele tem a visão de um trono majestoso, de um soberano rei. E é interessante que o fato de Deus estar sentado num trono majestoso e como soberano, significa que ele tem governo e ele pode julgar todas as coisas. A coisa que a gente mais quer de um rei, gente, é que ele faça o quê? Que ele julgue. O que significa Deus julgar alguma coisa? Significa Deus resolver, fazer justiça. Deus quer fazer justiça. Tira o mal, meu. Tira o mal. Quando você vai para um juiz, o que é que você quer que ele faça? Julga certo. Resolve a situação. Não deixa o mal prevalecer. Então, o que ele está? Esse trono, esse rei que está sentado no trono e ele julga, significa que ele vê todo o mal que pode acontecer e ele vai dizer, eu vou resolver isso aí. Do meu jeito, porque eu sou justo, e cabe a ele resolver o mal que talvez assole todo mundo que esteja vivendo aí. Ele vai julgar. Essa é a perspectiva. Por que Deus fala para ele, sobe para cá, João, para ele ver as coisas daqui na perspectiva de lá. Não é sem propósito esse detalhe. Eu me achei no espírito e havia um trono armado no céu.
Porque é a perspectiva do céu sobre as coisas que acontecem aqui, onde você está e eu também estou. Nesse trono celestial, Deus, desse trono, ele rege o universo. Guarda isso no teu coração. Deus rege o universo do seu trono lá no céu. Essa é a perspectiva de lá, da eternidade, do céu sobre os acontecimentos daqui. Deus governa e julga. Ele governa julgando o mal. Ele, pelo fato dele ser Deus e poder governar o universo, ele necessariamente é onisciente e onipotente. Ele vê tudo e ele pode todas as coisas. Ele tem poder sobre as coisas físicas, materiais e até espirituais. Daqui. Ele tem onisciência e onipotência para tomar as decisões lá sobre as coisas que estão acontecendo aqui. Olha o versículo 3, de novo. O que estava assentado sobre o trono é semelhante no aspecto à pedra jaspe, ao sardônio, ao redor havia um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. João não vai descrever Deus, porque não dá para descrever Deus. Mas ele descreve o quê? O esplendor, a glória irradiante de Deus. Eu descrever Deus é impossível. Ele fez o Cristo glorificado porque Cristo encarnou. Agora, descrever Deus na sua plenitude é impossível. Então, ele descreve a glória que irradia dele. Ele descreve a majestade, o esplendor dele. E, para isso, ele usa cores brilhantes da geração e da época dele. Pedras preciosas. Jaspe era uma pedra preciosa que remetia, talvez, ao brilho do branco. Talvez alguns costumam dizer que esse jaspe poderia ser o brilho de um brilhante, de um diamante, entende? Uma joia. O sardônio, um brilho de uma pedra vermelha. E o arco-íris aí seria aquela ideia de os efeitos não sei, alguém da física podia ajudar, aquele esplendor circular que vai em escala e vai irradiando. Imagina essas três coisas. O brilho de um diamante, o vermelho de outra pedra preciosa, com aquela gradação de esplendor de um arco-íris. Ele está vendo um esplendor diante dele e diz, é o que eu consigo falar. É a maneira pela qual eu consigo descrever. Ele não está descrevendo Deus, ele não está dizendo que Deus é a pedra, nem que ele é um arco-íris, mas que ele tem um esplendor, como essas pedras irradiam essas luzes, ele registra esse esplendor com elementos da cultura que ele tinha. E junto com esse trono, o que ele percebia? Alguns sons. Olha a cena, gente. Relâmpagos, vozes e trovão. Relâmpagos, sons. De onde vêm esses sons? A gente lembra lá de Êxodo 19:16, quando Deus põe o povo na libertação do Egito, eles estão peregrinando no deserto, Deus vai revelar-se para eles no monte, dar a lei. O que tem, enquanto Moisés está lá recebendo, vem o quê? Vozes, relâmpagos e trovões. A mesma coisa aqui, Deus manifestando, olha, eu estou vendo tudo, eu julgo todas as coisas, eu tenho domínio de tudo, lá no contexto da libertação do povo no Antigo Testamento, e junto com isso, ainda ele acopla uma experiência, uma imagem do livro de Êxodo e uma imagem do profeta Zacarias, que são os 7 Espíritos de Deus. João junta tudo, ele tem a Bíblia no Antigo Testamento na cabeça. Então, tenta sair de 2022, se coloca no lugar de João e entenda. Ele é um crente que tem o Antigo Testamento na cabeça, que vive numa cultura greco-romana, mas que é um judeu e tem essas coisas na cabeça, e ele vê o trono e aí ele diz, bom, isso aqui está me lembrando Moisés lá no monte. Vozes, relâmpagos e trovão. Esse esplendor, eu vou usar os elementos das pedras, do arco-íris, para definir o esplendor de Deus. E quando eu vejo o juízo que ele tem, certo, ele sabe o que é o mal. E ele tem poder de dominar sobre o mal, expulsar o mal, resolver o mal e julgar corretamente.
ele usa um número que na Bíblia é usado para a perfeição. O sétuplo Espírito de Deus. De onde ele tira isso? Do profeta Zacarias, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 10, que fala exatamente disso. Ele tem Bíblia na cabeça, gente, e ele usa a Bíblia para definir. E ele está dizendo, olha, Deus triunfa no seu julgamento nas coisas da criação. Ele não julga errado, não. Porque o Espírito dele é perfeito. Eu não quero que você perca o fio da meada e nem perca a beleza do texto. Ele descreve o esplendor daquele que se senta sobre o trono. Ele diz que ele julga e governa perfeitamente as coisas aqui, de lá, de onde ele está. E que diante desse trono tem um mar de vidro, para mostrar que ele está no céu e não está restrito a ele. Mas ele é grande, ele é abrangente, ele alcança imensidão, ao ponto do julgamento dele encobrir a sua vida e a minha vida. A primeira lição desse aspecto, dessa descrição que João faz da revelação, da visão que ele teve, de Deus sentado sobre um trono, com essa majestade e esse esplendor todo, significa algumas coisas para o nosso coração que eu quero aplicar. A primeira delas, irmãos, é que Deus julga para tirar o mal. Talvez a gente use a expressão assim, você está me julgando, né, Cristiano? Né, várias vezes. Quem é você para me julgar? A gente não pode se esquecer, irmãos, que o Evangelho julgou todos nós. A Bíblia diz que você e eu fomos criados pelo Senhor, mas 3:23 de Romanos diz que você, santinho de Jesus, caiu. Todos nós pecamos. E onde tem pecado, Deus tem que fazer o quê? Julgar. Eu fui julgado e você também. Seu pecado foi julgado e o meu também. Agora, que Deus bravo, tirando, não. Gracioso, firme, julgou o seu pecado. E como é que julga o pecado? Tem que morrer. Não é para comer, porque se comer vai morrer. Está lá, Gênesis, no início, pode comer, desfrutar da criação. Aquela árvore, você não vai comer, porque se comer vai morrer. Deus tem que julgar isso aí. Comeu, vai morrer. Se separou dele, vai morrer, não vai viver eternamente. Mas Deus graciosamente aplica esse juízo em quem, gente? No santo, inocente, impecável Filho dele. Ele mesmo mandou um cordeiro puro, santo, para colocar a nossa condenação sobre ele. Então não tem que ter medo de dizer que Deus condena e julga sim, mas ao mesmo tempo que a gente vê um Deus que exerce o juízo, ele revela a graça. Está junto. Não dá para falar que só Deus julga todas as coisas. Ele julga e manifesta a sua graça, mostrando o juízo sobre o inocente, o filho dele. E, irmãos, eu não sei o que Deus está fazendo. Não consigo interpretar todos os atos de Deus no particular, em grande escala, para dizer se ele está usando isso para o juízo ou não. Mas ele tem o poder para usar o que ele quiser, para julgar o que ele quiser. E a gente diz, Deus, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor reina e governa e julga todas as coisas. Deus julga para tirar o mal. E Ele está mostrando para mim e para você, nesse texto do capítulo 4 de Apocalipse, eu vou ser mais objetivo agora, mas eu quero que você entenda, irmãos, nós entendamos aqui que Deus quer que a gente perceba o esplendor da sua grandeza no trono. Deus quer que a gente faça um comparativo com
o trono divino no céu e os tronos humanos, os reinados humanos. E a gente, veja que o trono de Deus está firmado em santidade. O trono de Deus está firmado em santidade. Ele é correto, ele não erra. Mas as coisas daqui não têm o compromisso com as coisas de lá. Então hoje, se você está aqui, escravo dos tronos da terra, escravo ou vulnerável às visões do aqui e do agora, vamos pedir para que Deus abra os nossos olhos na palavra, para que a gente tenha a visão que a gente cantou. Eu vejo o Senhor sem ver literalmente. Eu vejo o Senhor exaltado, reinando, governando, julgando em santidade. E agora eu vou enfrentar o perigo no trabalho. Eu vejo o Senhor, o Deus da palavra, reinando. E agora eu vou olhar a minha condição e as minhas vulnerabilidades. O que Deus está pedindo, o que Deus quer fazer, não é que a gente feche os olhos para os deuses que estão diante de nós, mas que sobre esta visão a palavra ela se coloque. Para que a gente diga, eu vejo desgraça diante dos meus olhos, mas o Senhor, não me falta a visão do céu. Irmãos, é muito triste quando um crente perde a visão do céu. É muito triste quando a gente crê na palavra e anda vendo as coisas do aqui e do agora e perde a eternidade da vista. É muito... Acabou a esperança. Olha aqui. Se você ou eu, e eu já caí nisso, vive como crente aqui e perdeu a perspectiva do céu, você perdeu a sua esperança. Você perdeu a esperança. Essa palavra é para você nesse momento que você está. Hoje Deus não... Talvez você diga, eu quero que Deus me dê visões belíssimas. O mundo jaz no maligno. A gente vive no meio de falsos deuses. A gente vive no meio de coisas horríveis, mas o que Deus quer dar para o seu povo é o céu escancarado e o trono dele chamejando em glória. E você dizer, Deus, eu estou vendo desgraça diante dos meus olhos, mas não me falta a visão do céu. Na palavra. E é isso que o maligno quer roubar da gente. Olha, para você é só o aqui e agora. Deus é como se ele fosse, criou e segue o curso. Não tem nada a ver com isso. Segue aí. As coisas acontecem no natural. Irmãos, as coisas acontecem debaixo, a gente não entende tudo. Algumas coisas ele dá para a gente entender, outras não. Mas isso não significa que você tem que olhar a vida daqui, debaixo do sol, dizendo, Deus se esqueceu, as coisas estão seguindo o seu curso. Deus está reinando. A gente nunca precisou tanto dessa convicção nesses 2 últimos anos. E notícia em número de gente que a gente ama. Não, Deus, o Senhor não vai levar. Não vai. Foi. Mas parou, não parou. Não vai me pegar, pegou. E não parou de coisa, e a gente diz, meu Deus, mas não tem uma palavra de esperança. A esperança é o quê? Deus parar com os números? Pode ser, ele tem poder para isso, claro que tem. Mas tanto quanto você olhar os diagnósticos e notícia aí, gente que perdeu emprego, e você que perdeu emprego, e foi tirado, e recebeu um diagnóstico de alguma coisa, e previsão política, econômica, na tua área, não sei o que aconteceu, você dizer, Deus, eu preciso de alguma coisa que me dê esperança. A palavra te diz, o Senhor está sentado sobre um trono, julgando todas as coisas. Irmãos, vamos pedir para Deus abrir os nossos olhos e a gente se curvar diante disso. Você vê ali a escassez diante de você e dizer, eu me curvo diante do Deus da palavra. Você precisa pregar a palavra para você mesmo. Eu preciso pregar a palavra para mim mesmo. Ouse ter esperança.
mas tem um segundo aspecto. E antes desse segundo aspecto, eu só vou falar um pouquinho que outros aspectos da criação, que são seres celestiais, estão lá no trono. O texto está dizendo para a gente, eles estão lá diante de Deus, adorando. As coisas daqui, Deus julgando o mal na vida aqui, e esses seres celestiais adorando a Deus diante da glória e da santidade do seu trono. O que esses seres angelicais estão fazendo? Versículo 4, 5 e 6. Diante do trono, versículo 4. Diante do trono havia 24 tronos, e neles sentados 24 anciãos, vestidos de branco e de coroas de ouro na cabeça. Agora vamos para o finalzinho do versículo 6. No meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao de um ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando está voando. São todas imagens, difícil pregar, viu? Olha, vocês oram daqui para frente, vocês têm que orar por cada pregador que vier aqui, porque nós estamos lidando com uma coisa que é limitada, a nossa linguagem não explica tanto. Mas, graças a Deus, que a gente consegue, a Bíblia interpreta-se a si mesma. E ela conduz a gente nisso para dizer que esses 24 anciãos poderiam ser 12 mais 12, 12 tribos de Israel mais 12 apóstolos, mostrando a totalidade da igreja, pode ser um caminho. Tem gente que vai por aí, e não está errado. Tem gente que vai dizer, não, eu lembro das ordens sacerdotais lá do Antigo Testamento, dos levitas. Tudo bem, faz parte, a Bíblia está se explicando assim. E tem gente que vai dizer assim, bom, a despeito de bater o martelo dizendo que são 12 tribos de Israel mais 12 apóstolos, a gente vai ficar um passo atrás. São seres angelicais que estão encarregados da adoração diante do esplendor. Eu vou nessa linha. Eu vou ficar aí dizendo que são seres que fazem parte da criação, que estão impactados diante da majestade de Deus, adorando o Senhor porque Ele reina. E esses 4 seres aqui, que têm olho na frente, olho nas costas, cara de leão, cara de boi, e águia, e cordeiro, né, algumas versões, enfim. Quem vai explicar isso para a gente, graças a Deus, é Ezequiel capítulo 1 e também Isaías capítulo 6. Depois você lê durante a semana, Ezequiel capítulo 1, junto com Isaías capítulo 6. E eles vão nos orientar, e outros textos do Apocalipse que a gente vai ver também, e eles vão nos fazer entender que é uma linguagem simbólica para dizer que tem olho e vê, tem uma vigilância constante. O tempo inteiro vigiando, o tempo inteiro vendo. O tempo inteiro a serviço de Deus, vendo as coisas daqui. Por quê? Porque Ele reina. Estão a serviço dEle, o soberano, vigiando as coisas da criação. Estão trabalhando para isso. Esse olho 360 graus aqui é a percepção além do normal. Uma percepção que só Ele pode dar para alguém. E eles servem a esse Deus que tudo vê em qualquer direção nas coisas que são criadas. E aí combina a descrição de querubins de Ezequiel 1 com serafins de Isaías capítulo 6 para dizer, olha, serafins e querubins, esses seres celestiais, estão diante dele, a serviço dele e em adoração a ele. A gente cantou... Unidos a eles, declaramos, santo, santo, santo. Nessa música, vejo o Senhor. A criação está ali, de alguma forma, representada por eles. Toda a criação rendida diante desse resplendor de Deus, revelado da majestade de Deus, dizendo, Ele governa, e nós reconhecemos isso. Toda a criação rendida, isso é um ponto... bem distante que a gente pode dizer, Ele está reinando com todo esse esplendor e a criação está reconhecendo que Ele reina, que Ele governa, tudo que acontece nela. A gente pode se unir literalmente nesses seres celestiais e dizer, eu me uno a eles para cantar santo, santo, santo. O trono exaltado de Deus é o fundamento
da adoração desses seres angelicais. É o fundamento do que eles fazem. Eles estão ali a serviço de Deus, mas o serviço deles tem base no trono majestoso de Deus e no seu governo, no seu esplendor. Feito esse parênteses, a gente vai para a segunda lição. Qual é? Diante desse trono majestoso, eu queria que você agora atentasse, porque a gente vai encerrar. Diante desse trono majestoso, qual é a resposta adequada que você pode dar? Qual é a resposta adequada para eu dar? Para nós, diante desse trono. É louvor por quem ele é. Versículo 8 ao versículo 11. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem dia nem noite, proclamando: Santo, 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 é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Sempre que esses seres viventes davam glória, honra e ações de graças ao que está sentado no trono e ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. Eles viram o Senhor e a resposta dele de ver a majestade de Deus é: nós o adoramos. Qual é a resposta adequada que nós, você, eu podemos e devemos dar diante de Deus reinar? Em toda e qualquer situação, lá no céu, sobre as coisas daqui. Glória e honra e ações de graças. Esses seres celestiais, eles estão ali organizados ao redor com reverência. Eles estão ali humildemente reverenciando Deus, admirando o esplendor de quem Deus é. Eles estão prontos para cumprir a vontade de Deus, conforme o desejo e o comando que Ele dá. Eles estão prontos e disponíveis para atribuir a Deus a glória e render a Ele ações de graças. O primeiro cântico, que diz Santo, 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 ele está se baseando em Isaías 6, quando ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a glória do Senhor resplandecendo, e os serafins estão lá clamando diante dele: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Dizer que Deus é santo, santo, santo significa, irmãos, você repetir porque você não consegue usar a palavra máxima, santão. Então você repete. E dizer que Deus é santo significa dizer que ele não erra. Deus não tem um comando errado. Deus não errou quando permitiu que você passasse por alguma coisa, que a terra passasse por isso, enfrentasse. Deus não errou. Ele não perdeu o controle quando ele não fala nada e não faz as coisas no tempo e do jeito que você acha que ele deveria fazer. Ele não tem nada que ele, não tem sombra de erro nele. Ele é santo. Não é você. Ele não é como eu. Ele não é uma pessoa do lado de cá contaminada pelo pecado. Pode confiar, Deus não vai errar nunca. Estão dizendo, olha, a gente vê desgraça, e ele vai falar de um monte de coisa que vai acontecer no fim. Vem coisa, guerra, e aí não vai olhar, o João vai escandalizar, acho que Deus perdeu o controle. Não, ele é santo. Ele não errou. Só que essa santidade de Deus que ele diz, olha, não é só santo, ele é onipotente. Todo-poderoso. Ela manifesta, se ele não erra, ela evoca a onipotência. Tem que juntar o santo com o todo-poderoso. Ele é santo e todo-poderoso. Quando você estiver lá amanhã, e o seu chefe, que talvez esteja sendo instrumento do maligno para te atazanar, ou quando uma notícia que você tem que lidar, que está aberta diante dos seus olhos, seja de que ordem e natureza for, quiser pregar para você mais do que a palavra, porque quer pregar mais do que a palavra, você tem que lembrar, Deus é santo e todo-poderoso. Santo e todo-poderoso.
que era, que é e que há de vir. O passado, o presente e o futuro. Ele é eterno, a eternidade dele. Passado, presente, ele tem o controle do passado, do presente e do futuro. Na história e na minha vida. Olha, nós vamos fazer tal coisa com você. Você tem que lembrar, ele era, é e ele há de vir. Passado e presente da minha vida. Está no governo dele. A gente fala devocionalmente, Deus é que dá a palavra final na tua vida, não é assim que a gente fala? É isso. É isso. Os homens podem deliberar sobre você, mas há um santo, todo-poderoso, que era, que é e que há de vir, que governa a sua vida lá no céu. A ele a glória. Irmãos, como isso fala Deus, os homens tramam, as coisas vão acontecendo, mas eu estou debaixo do governo daquele que reina. Passado, presente e futuro. Ele tem o controle de tudo. O que os anciãos, então os seres celestiais, primeira parte, fazem isso e cantam a santidade, a onipotência e a eternidade de Deus. E relacionam essas três coisas. E os anciãos, agora é para a gente finalizar e para Deus... Quando eu li isso aqui, eu falei, Senhor, eu não sei, vou falar dando risada porque o meu coração fica feliz de falar isso. Porque é lindo demais, irmãos. Eles lançam as coroas deles aos pés dele. Veja só, olha a riqueza desse texto, dessa imagem. O gesto diz muito aqui, gente. Eles receberam coroa de quem? Daquele que é rei. Eles compartilham coisas que Deus lhes deu. Vocês estão entendendo isso? Eles estão compartilhando coisas que Deus lhes deu. Só que eles compartilham por associação. Essa expressão não é minha, não. Eu li num texto há muito tempo atrás, não sei de quem é, não anotei o autor, pus aspas, mas não sei de quem é. Então, lá na eternidade, está dado o crédito. Não vai falar que é meu. Mas eles compartilham disso, das coisas de Deus, por associação. Mas eles não se apropriam. Está aqui, Deus me deu, mas não é meu. Que legal que Deus me deu a possibilidade de participar, mas não é meu. Quando Deus delega algo para a gente, ou quando Deus delegou algo para eles, o que eles fizeram? Eu vou receber, eu vou usar, eu vou cumprir, eu vou fazer, mas a glória disso eu devolvo para o Senhor. Elas não pertencem a mim, pertencem ao Senhor. Irmãos, é essa atitude que nos cabe hoje, de olhar Deus reinando, ver que o Senhor nos dá as coisas que Ele julga que nós deveremos ter, fazer, executar em nome dEle, para Ele, dentro da vontade dEle, mas a atitude de dizer, esta coroa, a glória disso daqui que Ele me deu, eu tenho, o movimento é meu de ir lá e depositar aos pés dEle. Aí eu fico pensando, como eu já roubei a glória de Deus. Nas coisas que Ele me deu. Desculpa trazer a palavra para a primeira do singular aqui. Será que o nosso coração enganoso gosta de pegar as coisas que Deus dá, até aí tudo bem, na condição de mordomo e servo, mas, não. A bênção de você receber uma coisa que é dele por associação é dizer, o Senhor me deu, está na minha mão, está aqui, eu sou servo dele nisso daqui. Eu me associei a isso. Mas a partir do momento que eu me apropriar, eu peco. Não me pertence, é dele. Irmãos, o mundo que a gente vive, pega as coisas que Deus te dá e fala, pega para você. Pega você para você. Seu corpo para você. Seus filhos para você. Seus bens. Seu projeto de vida. Tudo para você. E Deus deu o corpo.
bens, carreira, igreja, ministério, bens materiais, amigos e tanta coisa que ele deu para que a gente saiba, o Senhor deu, é dele, eu vou me associar ao que é dele, mas eu não posso me apropriar porque pertence a ele. Irmãos, é difícil demais a gente dizer Deus dá e Deus tira. A ele bendirei o nome do Senhor como Jó. Mas é isso que esses anciãos estão fazendo aqui. Eu me associei ao que é dele e eu tenho que encerrar. Então, para a gente orar, eu queria dizer para você, não tenha medo, Deus reina. Segunda coisa para o nosso coração, não confie nos homens para o lugar de Deus. Não confie o lugar que Deus tem para o governo, para os homens. O lugar é dele. Que a gente olhe os homens no governo, a gente olhe as pessoas, governo que eu estou falando, governo da vida. Pode também ser o governo político. Que a gente saiba olhar as coisas daqui e de lá e dizer, eu me alegro porque Deus governa, porque Deus reina sobre todas as coisas. Este ano é um ano de eleição, por exemplo. E talvez você esteja de um lado. E talvez você saiba de gente que está do outro, em termos de confissão política. E se o seu lado ganhar, você vai ficar feliz. E se o outro lado ganhar, você vai ficar triste. Se você ficar feliz porque o seu lado ganhou, fique feliz. Seja um cidadão daqui, interaja com as coisas daqui, mas não perca a visão do governo celestial. Não se embaraça com as coisas da vida daqui. Você interage, não é alienado. Você é um cidadão daqui, está comprometido. Mas você tem que saber que a sua pátria está lá no céu. Você tem que saber, olha Deus, hoje eu estou feliz porque o que eu queria deu certo, que eu acho que é melhor para mim, para a igreja, para o Brasil ou para o mundo. Beleza. E não é errado, e você tem que ter esse compromisso com o seu país, sua cidade, enfim, seu bairro, várias coisas. Mas não perca a visão do céu. Deixa ela se sobrepor. É nesse sentido que eu quero dizer, não dê aos homens o lugar que é de Deus. O Senhor reina sobre a sua criação. E se o encaminhamento dos fatos, por exemplo, na política, foi a favor ou convergiu ou divergiu para o que você queria, se alegre porque Deus reina. E em terceiro lugar, não roube a glória de Deus. Eu quero dizer para você que está aqui nessa manhã, o que Deus te deu. Deus deu a sua vida para você. Vamos começar do mínimo. Você está respirando. Você está aqui. Seu coração está batendo. Você está com o corpo. Magro, gordinho, no meio do caminho. Você está com o corpo. Você está vestindo uma roupa. Eu acho que você deve ter um mínimo para comer em casa hoje. Se não tiver, por favor, deixa a gente participar dessa sua necessidade. Você tem família e amigos, família de Deus. Tantas coisas que Deus tem te dado para que você se associe. Mas a pergunta é, será que a gente pode pegar todas essas coisas e dizer, o Senhor me deu essa beleza de reinar com Ele, mas eu deposito a glória aos pés dele. Irmãos, hoje Deus não quer que a gente jogue, não quero receber nada do Senhor. O que Deus quer nos ensinar é a gente a se curvar diante dele. No corpo que você tem, na roupa que você usa, no alimento que a gente consome, nos filhos que ele me deu, nos amigos que ele nos deu. A gente dizer, Deus, a glória é todinha tua. Eu me associo ao que é teu, mas eu quero aprender a te dar glória. Eu quero te dar glória nos bens. Eu quero te dar glória na família. Eu quero te dar glória no corpo. Eu quero te dar glória na igreja. Eu quero te dar glória em tudo. Eu não quero me apropriar de nada. Tudo é teu. E aí eu quero dizer para você novamente, se você está com medo, porque outras coisas parecem que estão reinando na tua vida, olhe para o céu. O Senhor está sentado no trono. O que te cabe? Adore. O que cabe a nós? O que cabe a nós? A resposta adequada hoje é, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero dar glórias. Eu quero dizer, santo é o Senhor.
Ele é todo poderoso, que era, que é e que há de vir. Que a gente possa se unir a esses seres celestiais e a gente possa aprender hoje a adorar a Deus, vendo o Senhor, mesmo quando a visão da terra for assustadora. Vamos orar, pedindo a Deus isso. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus santo e todo-poderoso e é eterno. A gente cantou eterno, Deus. Senhor, a gente te agradece porque não nos tem faltado a visão da palavra, a visão do céu na palavra. Educa o nosso olhar nessa manhã. Educa o nosso olhar, os olhos do nosso coração, Senhor, para que a gente veja as coisas daqui, mas em primeiro lugar partindo da perspectiva do céu, que o Senhor está sentado no trono reinando, aquele que era, que é e que há de vir, que tem o controle das coisas que se passaram, das coisas que estão acontecendo e daquelas que ainda virão acontecer. Deus eterno, isso nunca fez tanto sentido para nós. Muito obrigado, Senhor Deus, por nos juntarmos aqui nessa manhã para dizer, são tantas as visões do lado de cá que nos assustam, Deus, nos causam medo, desespero, ou nos seduzem. Luzes que nos seduzem, que nos atraem, Deus. Luzes deste mundo que não tem o brilho celeste, e nós precisamos da palavra, da visão celestial para perceber que esses brilhos são inúteis, fúteis, passageiros. Deus, não permita que a nossa visão da eternidade se perca, Senhor. Por favor, Senhor Deus, que nesta manhã os nossos olhos estejam abertos, ó Deus, para ver o Senhor na palavra, Senhor Deus, como, ó Deus, esses seres celestiais, Senhor Deus, adoram o Senhor continuamente diante do Senhor. Deus, tira o medo do nosso coração, ou mesmo que tenhamos medo, que aprendamos a levantar os olhos para os céus e dizer, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, Criador de todas as coisas e sustentador da criação. Ó Deus, eu quero ir para casa junto com os meus irmãos hoje, Senhor Deus, com isso gravado no peito. Deus reina. Ajuda-nos, Senhor Deus, a olhar, às vezes Satanás nos esbofeteando na cara e dizer, Deus reina. Ajuda-nos a ver a fúria dos homens e a carne inflada, Senhor Deus, talvez nas coisas da vida, Senhor Deus, e a gente dizer, Jesus reina. Senhor, ajuda-nos a ver, Senhor Deus, as coisas daqui e a gente poder pregar para o nosso próprio coração o evangelho que diz, o Senhor é aquele que reina. Deus, não permita, Senhor Deus, que o nosso coração, ele também se apegue à coroa. A gente se aproprie das coisas que o Senhor nos deu para nos associarmos. A beleza dessas coisas é o Senhor. A beleza dessas coisas é a Tua glória. A gente quer ver a Tua glória na família, Deus. Que a Tua glória se veja nos casamentos, nos namoros. Que a Tua glória se veja nos nossos filhos. Que a Tua glória se veja nesta igreja, Senhor. Que a Tua glória se veja no nosso trabalho, Senhor. Que a Tua glória se veja nos nossos bens, no nosso corpo. Que a Tua glória se veja em nós, ó Deus. Que a Tua glória, Senhor Deus, esteja em cada um de nós, Senhor Deus. É o Teu ser resplandecendo, Senhor. A beleza de Deus, ó Deus, irradiando, Senhor, da Tua santidade irradiando, Senhor, em nós. É isso que nós desejamos. Queremos nos curvar diante dessa santidade, desse esplendor. Atrai o nosso olhar para Ti, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio de não sermos governados pelas coisas daqui. Interagirmos com as coisas daqui, mas sermos governados pelo Deus que se assenta no trono. Ó Deus, que brote esperança nos corações nesta manhã. Esperança da glória. A glória eterna, Senhor Deus, que ela irradie dentro de nós, Senhor. Ela transborde dentro de nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.